Na verdade, o grande desafio que nós temos é mostrar para o conjunto dos parlamentares da Câmara e construir a mesma sensibilidade que construímos no Senado. No Senado, nós tínhamos uma expectativa de 55 votos, fizemos 64 votos favoráveis à PEC, mostrando tamanha seriedade e a necessidade da PEC do Bolsa Família. Era extremamente necessária, como diz o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, indiferente de ser Lula ou Bolsonaro, o Brasil não vai andar a partir de janeiro se não aprovarmos essa PEC. Esse é o primeiro ponto. Aqui na Câmara, lógico, sempre há mais dificuldades. Nós temos que votar o orçamento, a comissão mista do orçamento está debatendo muito isso. Desculpe. Concomitante a isso, nós temos também a construção da base na Câmara, que é uma tarefa árdua, porque envolve negociações não só dos nossos líderes, com líderes do Centrão, mas de uma participação muito efetiva do presidente Lula, e, claro, o convencimento da importância dessa pauta. A indicação do relator Omar Nascimento, que é do União Brasil da Bahia, nos favorece muito. É uma bancada bastante grande, Omar é o líder do União Brasil aqui na Câmara dos Deputados, e uma pessoa que circula muito bem na base do governo Bolsonaro e que se aproxima do nosso governo. Portanto, isso fortalece a possibilidade da aprovação. Nós precisamos de 308 votos para aprovar. O nosso colégio aqui é de 513 parlamentares. Então, não é tão simples. Mas das negociações que nós já estamos aí, desde segunda-feira, já estão iniciadas, ontem foi o dia todo e a noite de reuniões, eu creio que hoje estamos muito próximos de atingir o objetivo desse número. E sobre a pauta exatamente dessa PEC, aqui que eu quero destacar é o que podemos avançar. O Senado aprovou 145 bilhões de reais, não os 175 que nós queríamos. Ele ampliou o teto para 145. Ele liberou que parte do excesso de arrecadação, a gente chama excesso de arrecadação do teto de gastos, possa ser investido. São mais 23 bilhões. Também o Senado aprovou que doações para o Fundo da Amazônia, para universidades públicas, também podem entrar nessa excepcionalização do teto de gastos. Isso é muito positivo. Além dos recursos do PIS que estão parados há muitos anos, que podem melhorar a nossa receita. Bem, além disso, é importante destacar que a PEC do Bolsa Família, ela trata dela efetivamente existir e ter o seu papel de lei a partir de 1º de janeiro. Entretanto, no Senado foi aprovado que o que se refere ao excesso de arrecadação, que são aqueles 23 bilhões, eles mudaram e pode ser utilizado ainda esse ano, o ano de 2022. Portanto, isso resolveria déficits gigantescos que o governo Bolsonaro tem. Não é segredo para ninguém que Bolsonaro destruiu o Estado brasileiro. O orçamento para o ano que vem é um orçamento de ficção. Mesmo assim, esse orçamento não cabe nada, não consegue pagar nada. E contas como, por exemplo, a aposentadoria. Os aposentados, esse ano, não têm previsão orçamentária para pagar o salário de dezembro. Portanto, ao antecipar que o excesso de arrecadação seja utilizado a partir de 2022, estamos falando de 23 bilhões, isso melhora a nossa capacidade de negociação. Daí, o meu otimismo de que a gente deva, até o final da tarde, conseguir os votos necessários, e conforme diz, primeiro, pela extrema, vamos dizer assim, a extrema seriedade que é essa PEC. Segundo, é a extrema necessidade que o Brasil tem dela. E terceiro, a contribuição que essa PEC dá a este governo ainda, que destruiu o Estado brasileiro, para poder ajustar algumas contas para que a população mais pobre não pague o preço da incompetência de Bolsonaro. Então, neste cenário, nós estamos otimistas e acredito, sim, que a gente deve ultrapassar os 308 votos necessários na votação. Ele não é apenas um discurso, é uma história de uma experiência concreta do Brasil nos 8 anos que ele foi presidente da República e também nos 6 anos que a presidenta Dilma dirigiu esse país. A questão de colocar o pobre no orçamento está explícito na PEC do Bolsa Família. Porque a PEC do Bolsa Família, ela vai liberar no orçamento para esse ano 145 bilhões. Desses 145 bilhões, parte
desses 145 bilhões é para complementar o Bolsa Família e teremos um restante de recursos que serão destinados para outros investimentos. Então, por exemplo, e aí eu quero destacar, na parte que vamos chamar assim de urgência, de desespero da vida do povo, garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 a partir de 1 de janeiro, a manutenção dele, e mais R$ 150 para cada criança até 6 anos de idade. Isso é um ponto. Para garantir o mínimo, e olhe que o teto de gastos, ele jogou para baixo os investimentos na saúde, mas para garantir o mínimo com o teto de gastos da saúde, ainda faltam 23 bilhões. Então, serão investidos 23 bilhões na saúde. Além disso, nós temos a retomada da farmácia popular, a correção da merenda escolar, que há 5 anos não tem correção nenhuma. E em municípios pequenos, as crianças estão tendo como merenda suco e bolacha, mais nada. Além disso, também, nós estamos dando um aumento real do salário mínimo. Então, se eu parasse só nesses investimentos, nós já teríamos atendendo o desespero da nossa população, que passa fome graças à incompetência de Bolsonaro, esses 30 milhões de pessoas que estão na extrema pobreza, mais de 60 milhões de pessoas que estão na insegurança alimentar. Só que, além disso, no nosso orçamento, nós também estamos colocando o término de 14 mil obras que estão paralisadas, obras federais. Essas 14 mil obras federais, novas empresas irão assumir essas obras, vão contratar mais pessoas, vão pagar mais impostos. Portanto, você tendo 14 mil obras recomeçando, você já tem um instrumento de geração de emprego e renda. Some isso, o aumento do poder aquisitivo da população com o novo salário mínimo. Some-se a isso ao investimento que faremos na saúde por conta desses recursos, além do Minha Casa Minha Vida, que não tinha dinheiro nenhum para o Minha Casa Minha Vida. Os recursos que vamos destinar para o Minha Casa Minha Vida e a construção civil tem um efeito multiplicador muito grande, nós vamos ter, ao mesmo tempo que fazemos um trabalho de inclusão social gigantesco, eliminando a fome, ao mesmo tempo estamos gerando emprego, renda e retomando a roda do desenvolvimento. Então, vejam que o que nós temos chamado da PEC, da Bolsa Família, é muito mais do que isso. É um grande projeto de retomada da construção de um país que nós já fizemos muito bem, que Temer e Bolsonaro destruíram e que nós vamos reconstruir. Vamos trabalhar a partir de baixo para cima, melhorando o poder aquisitivo, distribuindo renda, garantindo a inclusão social e, com isso, motivando a economia, fazendo com que ela cresça cada vez mais. Era o GT de planejamento, cuidando da transição na área do planejamento. E outro, eu trabalho como líder da bancada do PT na comissão mista do orçamento para aprovar o orçamento e aprovando concomitante a PEC da transição. Então, são trabalhos quase que conjuntos. Sobre o nosso GT, o Grupo de Trabalho do Planejamento, é importante destacar para quem está nos assistindo o seguinte: quando o Bolsonaro junta o Ministério da Indústria e Comércio com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, quando você soma os três e transforma no Ministério da Economia, ele acaba com a política industrial, que é de longo prazo, ele acaba com a visão de longo prazo de Brasil, no que se refere a políticas de desenvolvimento, de inclusão internacional, de competitividade, e transforma tudo num grande banco. Aí o Ministério da Economia passa a ser o Ministério do dia a dia. O Ministério da Economia, sob a batuta de Paulo Guedes, a única coisa que ele se preocupava é cobrir a conta do dia e como está se comportando a variação cambial, relação com o Banco Central, Bolsa de Valores. Nós chamamos de overnight, ou seja, preocupa-se só com o amanhã. Então, nós deixamos de ser um país para ser um banco, um grande banco, onde não há preocupação social, não há preocupação de futuro, não há preocupação nenhuma em termos de competitividade industrial. O que nós fizemos foi retomar aquilo que historicamente tivemos no Brasil. O Ministério da Indústria e Comércio separado, o Ministério da Fazenda separado e do Planejamento. É importante destacar, o Ministério do Planejamento existe mesmo durante a ditadura militar, porque não tem como um país com a amplitude do Brasil não ter uma visão de futuro. Então, nós reconstruímos o Ministério do Planejamento, nós redesenhamos a partir da realidade do século XXI e um ministério que, ao mesmo tempo, cuide do orçamento, que é para o ano que vem,
cuide do plano plurianual, que é por 4 anos durante o mandato do presidente Lula, mas também construa projetos estratégicos olhando o Brasil daqui 20 anos. Não só olhando só para dentro, para a nossa realidade local, que já é extremamente importante, como olhando a relação do Brasil com o resto do mundo, com a retomada dos BRICS, com o fortalecimento do Mercosul, ou seja, uma maneira de fortalecermos em relação ao resto do mundo e ocuparmos o espaço que o Brasil já ocupou na gestão do presidente Lula em relação aos outros países do resto do mundo. Então, o Ministério do Planejamento está reconstruído, já apresentamos ao presidente Lula e aguardamos agora o presidente Lula anunciar quem será o ministro ou a ministra do Planejamento, para que, então, com os dados que nós levantamos, eles possam tomar a decisão necessária, formar a equipe e já começar a tocar o que seria o novo ministério. Agora, o que mostrou o Ministério do Planejamento? Os dados que nós conseguimos, além dessa visão de curto prazo que Bolsonaro e Paulo Guedes têm, não tinham, ainda têm, e essa visão só de banco, o que se percebe é a total irresponsabilidade e nenhuma preocupação no que se refere ao Brasil ocupar um espaço no resto do mundo. Bolsonaro, em momento algum, fez qualquer movimento para conversar com presidentes de outros países, entabular negócios, vender os nossos produtos, transformando tudo num debate puramente ideológico e ainda equivocado. Se fosse ideológico ou ainda não fosse equivocado, vá lá. Portanto, o que nós vamos ter que recuperar também, e aí o presidente Lula vai ter que voltar a fazer aquilo que ele já fez muito bem. Vocês devem se lembrar que chamavam o presidente Lula no começo do mascate, né? Ou seja, aquele cara que viajava para o mundo vendendo as riquezas do Brasil e tentando exportar aquilo que nós temos de excedente, tentando fortalecer a nossa indústria, o nosso setor produtivo, para que a gente possa gerar mais empregos internamente. A nossa preocupação vai ser essa, de recuperar o papel que o Brasil já ocupou e foi muito respeitado no resto do mundo. Isso já começou. Eu quero ressaltar para quem está nos assistindo que, antes do presidente Lula efetivamente tomar posse, até por isso que ele foi diplomado nesta segunda-feira, ele já terá reunião com o Biden. O Biden convidou o presidente Lula. O Bolsonaro nunca conseguiu falar com o Biden. A China, né, o presidente chinês, ele quer falar com o Lula também urgente. E são dois países, em especial a China, lógico, a China nos interessa muito, porque ela fala em investimentos já em ferrovias, em rodovias, ela é o nosso principal parceiro comercial. Então, aprofundar relações com a China, coisa que Bolsonaro corria e não queria, nesse momento, fazer isto, implique muito mais investimentos, muito mais empregos e o melhor desenvolvimento do país. Então, o desafio que nós temos é exatamente esse. Graças às qualidades pessoais, políticas do presidente Lula, o respaldo popular que ele tem, essa frente ampla que ele construiu, que foi determinante para a nossa vitória também, somado a esse papel estratégico que estamos construindo a partir do Ministério do Planejamento, vamos poder dar ao Brasil e ao povo brasileiro aquilo que eles merecem, que é respeito, esperança e qualidade de vida.